História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 20 de dezembro de 910. Morre em Zamora, Afonso III, o Grande, rei das Astúrias, de Leão e da Galiza, meu 30º avô, 26 vezes meu avô. Afonso III era otavo de Dom Afonso Henriques I, rei de Portugal. Afonso III, o Grande, rei das Astúrias, de Leão e da Galiza, nasceu em 838 e morreu em Zamora, a 20 de dezembro de 910, era filho de Ordão I, rei das Astúrias, de Leão e da Galiza e de Monadona de Vierzo, neto paterno de Ramiro I, rei das Astúrias, de Leão e da Galiza e de Urraca paterna de Castela, filha de Diego Rodrigues, conde de Castela. Afonso III, o Grande, rei das Astúrias, de Leão e da Galiza, era filho de Ordão I, rei das Astúrias, de Leão e da Galiza. Dominou uma revolta dos bascos em 867 e, mais tarde, outra na Galiza. Consolidou o reino da Galiza durante um período de fraqueza dos Omíadas de Córdoba. Em 868, através de Vímara Peres, meu 36º avô, 19 vezes meu avô, filho de Pedro Tion, por sua vez, filho de Bermudo I, rei das Astúrias, Afonso III conquista o Porto. Esse facto é marco histórico para o futuro de Portugal. Realmente, a partir desta conquista, Vímara Peres torna-se primeiro conde de Portugal. Vímara Peres foi também o fundador de um pequeno burgo fortificado nas proximidades de Braga, Vimaranis, derivado do seu nome, que com o correr dos tempos, por evolução fonética, tornou-se na atual Guimarães, tendo sido o principal centro governativo do condado portucalense quando da chegada do conde Dom Henrique de Borgonha, conde de Portugal em 1093. Em 878, Afonso III conquista a cidade de Coimbra. Ordena a redação das suas crónicas, em que apresenta o reino das Astúrias como herdeiro do reino visigótico. Após a sua morte, a capital do reino de Leão transfere-se para Leão e o reino é dividido pelos seus três filhos, Leão para Garcia I, rei de Leão, Galiza para Ordonho II, rei da Galiza e as Astúrias para Fruela II, rei das Astúrias. Biografia. Primeiros anos. Afonso III assumiu o trono em 853 e cuidou do governo da Galiza. Quando o seu pai morreu, ele teve que enfrentar Fruela Bermúdez, conde de Lu, que queria conquistar a coroa, e até tentou usurpar-lhe o trono, refugiando-se Afonso III em Álava. Um ano depois, Afonso III recuperou a coroa graças à ajuda do conde Rodrigo de Castela que enfrentou os partidários de Fruela em 866. Na Reconquista, o pai de Afonso III, Ordonho, começou o repovoamento dos territórios fronteiriços e Afonso continuou esse trabalho. Os primeiros sucessos foram colhidos em terras portuguesas, onde as tropas do rei Afonso III conseguiram demarcar a fronteira sudoeste, no rio Mondego. O conde Vímara Peres, em 868, conquistou o Porto e repovoou a comarca. Em 878, o exército do rei Afonso III, com o conde Hermenegildo Guterres no comando, enfrentou as forças muçulmanas lideradas pelo emir de Córdoba Mohammad I que tinham começado um ataque ao Porto. Depois de ter derrotado as forças do emir e expulsado os habitantes muçulmanos de Coimbra e Porto, as tropas cristãs, lideradas por Hermenegildo, ocuparam e repovoaram, com homens trazidos da Galiza, outras cidades como Braga, Viseu e Lamego. Coimbra, Lamego e Viseu foram conquistados novamente em 987 por Almanzor, que as manteve até 1064, quando foram finalmente reconquistadas pelo rei Fernando I de Leão. Afonso III teve que enfrentar a ofensiva do príncipe Omíada Al-Mundir, filho do emir Mohammad I de Córdoba. A luta foi quase constante entre 875 e 883. Os primeiros ataques omíadas foram dirigidos a Leão e Albierzo, mas falharam. A contraofensiva cristã foi resolvida com a tomada de Deza e Atiença. Abd al-Rahman ibn Marwan, o galego, senhor de Mérida e rebelde do emir de Córdoba, enviou para agradar ao ministro do emir, Hashim ibn Abdalaziz. Isso levou a que, em 878, Al-Mundir dirigiu as suas hostes novamente para Leão e Astorga, enquanto Salih ben Ghanim chegou a Órbigo. O grande rei Afonso III, para evitar a união dos dois exércitos, saiu ao encontro do segundo que derrotou na Batalha de Polvoraria, na confluência dos rios Órbigo e Esla. Al-Mundir então empreendeu a retirada, mas Afonso III interceptou no Val de Valdemora, onde o derrotou. O emir Mohammad foi forçado a pagar o resgate e assinar uma trégua de 3 anos. Foi a primeira vez que Córdoba pediu a paz. Os dois reis consideraram a trégua como um parênteses, preparando-se para o próximo ataque,
Muhammad armou uma frota para atacar a Galiza pelo mar, mas esta foi destruída por uma tempestade. Afonso III e Ibn Marwan desceram pelo Vale do Tejo e derrotaram o exército cordobês em Monte Oxifer, junto ao rio Guadiana. Como vingança, Muhammad atacou no ano de 882 o reino de Saragossa, onde Afonso III enviara seu filho Ordonho para ser educado com os Banu Qasi, filhos de Musá, avançando pela antiga estrada romana até Leão. Houve uma troca de prisioneiros e os cordobeses retiraram-se. Repetiram a campanha em 883, com o mesmo resultado. Em 884, Muhammad I e Afonso III assinaram a paz, uma vez que ambos começaram a ter sérios problemas internos. Em 901, o rebelde Omíada ibn al-Kid proclamou o Mahdi, pregou a Guerra Santa e atacou Zamora, que resistiu. O líder messiânico, abandonado pelos seus seguidores, foi derrotado e morto em batalha que é conhecida como o Dia de Zamora. Naqueles anos, o Emirado de Córdoba sofreu rebeliões civis, por isso parou de perturbar o reino das Astúrias que, no entanto, enfrentou os seus ex-aliados de Mérida e do Val do Ebro, aliado ao conde de Palarse, conseguiu derrotar Banu Qasi e instalar o navarro, Sancho Garcés I, no trono pamplonês. Fim do reinado. No final dos seus dias, seu filho Garcia revoltou-se, instigado por seu conde de Castela, Múnio Nunes. Capturado Garcia por seu pai, o seu sogro Múnio Nunes provocou uma revolta auxiliada por Jimena, Ordone e Fruela. A rainha Jimena, mulher de Afonso III, abasteceu estes castelos nas terras de Leão, Alba, Gordón, Arbolio e Luna, e deu-os a seu filho Dom Garcia. O castelo de Luna teve importância singular ao receber o tesouro real Afonso III, foi relegado a Boidos, uma aldeia perto de San Salvador de Valdediós, depois fez uma peregrinação a Santiago, fez uma expedição militar autorizada por Garcia para as terras de Mérida, e morreu a 20 de dezembro de 910, em Zamora, no retorno da incursão. A partir desse momento, o reino das Astúrias, ampliado com extensos territórios, viu a capital transferida de Oviedo para Leão e começou apenas a falar-se do reino de Leão e a partir daí, os novos soberanos seriam denominados Reis Legionis, isto é, Reis de Leão, com divisões ocasionais do reino asturiano entre Astúrias, Galiza e Leão. Com as fronteiras estendidas ao Rio Douro e ao Mondego, começaram a fluir moçárabes. Embora o reino tenha sido dividido entre seus 3 filhos por alguns anos, para Garcia, Leão, para Ordone, Galiza e Portugal, e para Fruela, Astúrias. Morte e sepultura. Afonso III faleceu na cidade de Zamora a 20 de dezembro de 910 à meia-noite. O seu cadáver foi conduzido à cidade de Astorga e enterrado na catedral de dita cidade, onde, posteriormente, seria também sepultada a sua esposa, a rainha Jimena das Astúrias que faleceu 2 anos depois, em 912. Os seus restos foram depositados no sarcófago de Astorga. Posteriormente, no ano de 986, os restos mortais de Afonso III e os de sua esposa foram trasladados, por ordem do rei Bermudo II de Leão, para a cidade de Oviedo, porque o monarca leonês temia que os restos mortais de ambos fossem profanados pelas tropas muçulmanas lideradas por Almanzor que na época estava avançando em direção ao reino de Leão, tendo sido depositado no Panteão dos Reis, na capela de Nossa Senhora do Rei Casto, da Catedral de Oviedo, onde foram sepultados numerosos membros da realeza asturo-leonesa. Família e descendência. Afonso III, o Grande, rei das Astúrias, de Leão e da Galiza casou com Jimena Garcês de Pamplona, minha 30ª avó, 26 vezes minha avó, filha de Garcia Inigues, rei de Pamplona e de Urraca Sanches da Gascunha, e irmã do rei Fortune Garcês. Deste casamento nasceram Garcia I de Leão, rei de Leão casado com Muniadona. Ordone II, rei da Galiza e Leão, primeiro foi rei da Galiza e mais tarde de Leão. Herdou o trono de Leão com a morte de seu irmão mais velho, Garcia I de Leão. Casou com Elvira Mendes de Portugal, filha de Hermenegildo Guterres, conde de Portugal e de Hermesinda Gatones de Vierzo, meus 29º avós, 26 vezes meus avós. Gonçalo das Astúrias, confirmado em numerosos privilégios da época, emitido por seus pais e irmãos, e foi arcediago da Catedral de Oviedo. Alguns autores sugerem que provavelmente estará sepultado no Panteão dos Reis da Catedral de Oviedo. Fruela II das Astúrias e Leão, rei das Astúrias e, posteriormente, rei de Leão, casou com Múnia Ximenez de Pamplona, meus 29º avós, 20 vezes meus avós. Ramiro das Astúrias, alguns autores sugerem a possibilidade de que herda o reino das Astúrias quando seu irmão, Fruela, morre. No entanto, terá herdado o trono com a morte de Ordonho II da Galiza e Leão.
pode ter-se casado com a rainha Urraca das Astúrias, viúva de seu irmão Fruela. De acordo com a inscrição no seu túmulo, no Panteão dos Reis da Catedral de Oviedo, morreu a 31 de março de 929. Sancha e duas outras filhas cujo nome é desconhecido.